Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez para apresentar subsídios à revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira. Antes, aquelas considerações preliminares. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que novos conteúdos forem disponibilizados. Peço também a gentileza da sua curtida. É a soma das curtidas que permite maior tráfego dos nossos conteúdos nesta plataforma. Uma outra colaboração é o seu comentário. Cada comentário é um feedback que me permite aprimorar o trabalho que realizo no sentido de oferecer subsídios e outros suportes àqueles que estão em nosso canal já inscritos. E por último, na medida do possível, compartilhe em seus grupos de escola bíblica dominical, grupo de obreiros, grupo de outros irmãos também interessados em conteúdos bíblicos. A colaboração, o compartilhamento também permite maior alcance dos nossos conteúdos. São pedidos válidos e que contribuem para que os nossos conteúdos e a percepção boa da palavra de Deus tenha um alcance mais amplo, cada vez maior, através das redes sociais. Hoje estaremos trazendo subsídios à lição de número 7, que será estudada no próximo domingo, dia 17 de maio, em todas as escolas bíblicas dominicais vinculadas às Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. As lições deste trimestre, que terminam em junho, foram escritas pelo bispo Samuel Ferreira, diretor, presidente executivo da CONAMAD e também pastor da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo. O tema da lição de número 7, assim diz: unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Texto áudio, extraído de Neemias 4, verso 20, diz: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. Veja a expressão, ajuntar-se, ou seja, formar uma unidade. Ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Unidos, sob a direção de Deus, a peleja é dele e não nossa. Verdade aplicada, a unidade da igreja é um mandamento bíblico para todos os membros do corpo de Cristo e o texto aplicado reflete a oração sacerdotal em que Jesus, no capítulo 17 de João, ora e ali se expressa da seguinte maneira, para que os discípulos e aqueles que viessem a segui-lo ao longo dos anos, inclusive nos tempos contemporâneos, que eles fossem um, exatamente como ele e o Pai eram um. Isso significa unidade composta, unidade coletiva, unidade comunitária.
Esse é o sentido da verdade aplicada. O texto referência é o Salmo 133. Eu gostaria até de fazer uma exposição sobre o Salmo. Inclusive, nesta semana, na terça-feira, preguei sobre o Salmo 133 na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Rua Bahia, em Itaguaí, reforçando exatamente esse eixo central do Salmo, unidade. Mas, se eu for expor o Salmo, vou perder o foco do livro de Neemias. Então, vamos continuar mantendo o foco no livro de Neemias com alguns pontos que eu tenho aqui anotados. Primeiro, percebemos que o livro de Neemias contém várias narrativas, de tal maneira que, em seus capítulos, perpassa a ideia de unidade. A unidade foi essencial para que o povo pudesse reconstruir os muros. Em outras palavras, sem unidade não se chega a lugar algum. Essa é a minha introdução. Neemias, entre outras lições, traz uma forte demanda sobre unidade. E precisamos, então, olhar para Neemias sob essa perspectiva. Primeiro ponto, a estratégia que Neemias usou para chegar a essa unidade. A reconstrução dos muros através das famílias e de grupos de estratos sociais diferentes. No capítulo 3 de Neemias, você encontra a descrição que o muro ou os muros foram reconstruídos por sacerdotes, famílias, comerciantes, trabalhadores comuns, cada um assumindo uma parte. Ou seja, o povo, de maneira geral, correspondeu à liderança e ao chamado de Neemias de todos os estratos sociais. Não houve, digamos, uma estratificação que privilegiasse uns em detrimento dos outros. Todos assumiram tarefas, todos assumiram responsabilidades, cada um com a sua parte, mas todas essas atividades voltadas para um propósito comum, a reconstrução dos muros. Essa é a primeira lição. Isso mostra a cooperação entre diferentes classes sociais e também aplicando a vida da igreja. Na igreja, dentro do culto que se presta a Deus, não existe e não se pode pensar nessas estratificações sociais. Na igreja se assenta o general, na igreja se assenta o desembargador, na igreja se assenta o engenheiro, na igreja se assenta o pedreiro, na igreja se assenta o pintor, na igreja se assenta o faxineiro, na igreja se assenta a dona de casa, na igreja se assenta a funcionária que tem atividades domésticas, na igreja se assenta o jardineiro, na igreja se assenta o torneiro, ou seja, na igreja não há distinção de classes, porque todos são iguais diante de Deus e formam um só corpo. Outro aspecto é que essa unidade envolvendo todas as famílias e grupos trouxe e traz ainda hoje um senso coletivo de responsabilidade. E, por fim, ainda tratando desse aspecto estratégico que Neemias usou,
de construir os muros, juntando famílias e grupos, é que eles estavam unidos por um propósito maior. Os propósitos menores ou aqueles propósitos secundários, eles foram colocados de lado em favor de um propósito maior, que era a reconstrução dos muros. Então, o capítulo 3 trata também de unidade. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é que, embora houvesse ameaças, o povo trabalhou diuturnamente, dedicadamente, num ambiente hostil, num ambiente de oposição, e já tratamos disso quando mencionamos Tobias, Gesem, Sanbalate. Apesar dessa liderança da oposição, o povo permaneceu unido, mas, claro, Neemias organizou o povo. Neemias soube estruturar a participação do povo. Então, havia lá, entre eles, vigias, havia lá trabalhadores armados, havia lá comunicação por trombeta, e claro, essas comunicações eram codificadas de maneira que todos pudessem entender o significado desses toques. Você que foi ou é militar, desde o soldado até aquele com estrelas aqui no ombro, conhecem os toques que se usam nos quartéis. E cada toque tem um propósito, tem uma finalidade, porque esses toques são codificados. Então, havia comunicação por trombetas, havia apoio mútuo entre as famílias, e a ideia disso tudo está expressa em Neemias capítulo 4, onde aparece a expressão de ânimo, a expressão de estímulo que Neemias usa: lutai pelos vossos irmãos. A unidade, portanto, virou uma proteção contra o desânimo e os ataques externos. Ponto bastante interessante. Quando o povo está unido, os ataques externos têm mais dificuldade de penetrar e de contaminar a mente de cada um. Vale lembrar, inclusive, citando Neemias, que em certo momento ele percebeu que havia uma distância muito grande entre os que construíam um muro. Então ele determinou que essa distância se estreitasse entre eles, de modo que não houvesse espaço para o inimigo se introduzir e, com isso, trazer sérios prejuízos à reconstrução dos muros. Então, a unidade virou proteção contra o desânimo e os ataques externos. Outro ponto também que chama a atenção, já está lá no capítulo 8 de Neemias, é quando todos são reunidos para ouvir a lei. A leitura da lei foi feita por Esdras, demorou um período longo de pelo menos 3 horas. Havia pessoas colocadas em posições estratégicas, já que naquele tempo não havia o sistema de som que hoje possuímos. Então essas pessoas tinham a responsabilidade não só de repetir, mas de explicar a lei que estava sendo lida por Esdras, no capítulo 8. Então, homens, mulheres, crianças, juntos, eles choram, juntos eles oram, juntos eles celebram, juntos eles se arrependem, ou seja, estão juntos, unidade, no momento já de agradecimento, no momento de adoração, unidade espiritual, arrependimento coletivo e restauração baseada
na palavra. Outro aspecto interessante, é o ponto de número 4 aqui no meu esboço, é o compartilhamento para evitar desigualdade. Em Neemias capítulo 5, você percebe que Neemias enfrenta um problema interno porque os judeus ricos estavam explorando os judeus pobres. Então, Neemias repreende os líderes e promove uma reconciliação econômica, ou seja, a unidade não era apenas emocional ou religiosa, mas ela exigia justiça prática dentro da comunidade. E esse ponto ele é muito comum, principalmente no meio assembleiano e em nossa Assembleia de Deus, vinculada ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. Nós temos um trabalho social muito forte, realizado pela CIB, as nossas amadas mulheres de Deus do Ministério de Madureira, que atua no sentido de minimizar essas situações sociais, muitas vezes geradas pelo desemprego, gerada por fragilidades físicas, e tenho acompanhado mais de perto e percebido quantas vezes o nosso ministério tem ajudado não só pessoas do nosso ministério, mas de outros ministérios também, com socorro bem presente nas horas difíceis, nas horas de fragilidade. E ponto de número 5, caminhando já para a nossa conclusão, o nosso fechamento com as aplicações necessárias para esta lição. Tivemos, depois da reconstrução, uma grande celebração coletiva. Ela está registrada no capítulo 12 de Neemias. Eles celebram através de 2 grandes corais que caminham sobre os muros. Veja esse detalhe. Os muros daquela época não eram esses muros que a gente conhece, porque naquela época os muros eram de fato meios de proteção contra a cidade. Você deve lembrar-se que na queda dos muros de Jericó, Raabe tinha sua casa localizada num dos pontos do muro que protegia a cidade de Jericó. E nesse muro as pessoas podiam caminhar de um lado para o outro, inclusive carruagens, porque os muros eram largos. Pois bem, o texto diz que 2 grandes corais caminham sobre os muros, e isso mostra gratidão conjunta, vitória compartilhada, ou seja, a gratidão não é individual, a gratidão não é de um só, a gratidão não é do líder, embora houvesse um líder e a necessidade de um líder é premente, e a própria narrativa de Neemias demonstra a importância e a indispensabilidade do líder, mas a celebração não é simplesmente do líder, é uma gratidão conjunta, é uma vitória compartilhada e, novamente, o povo unido em adoração. Então, temos aí esses 5 pontos como subsídios, e com esses 5 pontos eu entro aqui nas aplicações do livro de Neemias na área da unidade, nesse aspecto nuclear da vida da igreja, que é a unidade. Eu trago aqui algumas aplicações. Primeiro, um povo dividido dificilmente sustenta uma obra grande. E isso não precisa de uma tese acadêmica. Não há necessidade de fazer grandes exposições e traçar aqui um conceito teórico para explicar, porque isso a prática mostra. A própria Bíblia diz que um povo dividido
nunca prospera. Um povo dividido nunca avança, porque cada um puxa em favor dos seus interesses e não dos interesses da coletividade ou da comunidade, ou, no caso, não busca os interesses da igreja. Outro ponto interessante que convém ressaltar quando lemos a narrativa da tentativa que os sírios fazem de destruir o reino do norte de Israel com sua capital em Samaria, eles usam uma estratégia, a estratégia de cortar o suprimento de víveres e o suprimento de água. Samaria estava posicionada e geograficamente numa posição desvantajosa em relação aos sírios, que estão ainda hoje lá nas colinas de Golã, enquanto Samaria está aqui embaixo. E a primeira medida dos sírios, além de acampados ao redor de Israel, foi cortar o suprimento de víveres, de alimento, de água. E aqui fica uma outra lição, aproveitando esse gancho de Israel, na época do profeta Eliseu, fica esse gancho. Ou seja, uma igreja que não é suprida com pão, uma igreja que não é suprida com água, essa igreja tem um povo fraco. Essa igreja tem um povo fragilizado. Essa igreja tem um povo que não tem forças para lutar contra o inimigo comum e contra aqueles inimigos pontuais que aparecem enquanto a igreja realiza a obra de Deus. Por quê? O povo está enfraquecido, não tem alimento, o povo não está hidratado espiritualmente falando. Jesus, no último dia da festa, levantou-se e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Em outras palavras, povo desnutrido espiritualmente falando é um povo fragilizado, é um povo fraco. Outro ponto que o livro de Neemias mostra são as ameaças externas. Essas ameaças externas, elas ficam mais fortes quando há conflitos internos. E aqui nós aprendemos uma outra lição. Antes de tentar enfrentar os inimigos externos, nós precisamos solucionar os nossos conflitos internos. Isso cabe tanto no aspecto pessoal, na vida pessoal, porque somos uma igreja, somos uma comunidade, mas uma comunidade constituída de indivíduos. Cada um tem a própria individualidade e cada um tem a própria luta, e todos nós temos os nossos conflitos internos. E às vezes queremos resolver os conflitos externos, somos especialistas em mostrar soluções, alternativas, estratégias para os conflitos externos e nos esquecemos dos nossos próprios conflitos. Então, antes de resolver os problemas externos, as ameaças externas, temos de resolver primeiro os nossos conflitos internos. Resolvidos os problemas internos, os conflitos internos, nós teremos aí então condições de forma unida, buscando um propósito maior, lutar e prevalecer contra as ameaças externas. E, por último, na minha aplicação, nos subsídios para esta lição de número 7, unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. Por último, a unidade precisa de 4 pontos. Primeiro, propósito. Você sabe para onde você está seguindo? Você sabe qual é o propósito da sua vida?
Você sabe qual é o propósito da igreja? Você sabe em torno de quais objetivos a igreja trabalha? E aí eu me refiro à igreja em sua expressão local. Quais são os objetivos? O que ela estabeleceu como meta? Você sabe? Então, unidade precisa de propósito, unidade precisa de vigilância. É preciso manter vigilância para que essa unidade permaneça e o inimigo não encontre guarida nas fragilidades e digamos, quando prevalece as vontades pessoais em lugar e em detrimento da vontade coletiva, da vontade da igreja. A unidade precisa de justiça. Em Cristo somos todos iguais. Não há bárbaro, nem cita, judeu, nem grego, homem, nem mulher, somos todos iguais, e é nessa perspectiva que precisamos olhar a unidade da igreja. Todos de maneira justa, sendo tratados justamente e com justiça, trabalhando pela unidade da igreja. E não poderia faltar espiritualidade. É o quarto item aqui para manter-se a unidade, espiritualidade. E aí eu poderia concluir com o Salmo 133. Você percebe no Salmo 133 a essência da espiritualidade, quando Davi, provavelmente num momento, esse salmo é chamado Salmo dos Degraus, ou Salmo de Romagem, em que os peregrinos, quando se dirigiam a Jerusalém para adorar no templo, ao subir as suas escadas, cantavam esse salmo. Mas, muito provavelmente, Davi possa ter escrito esse salmo inspirado na sua liderança, porque quando ele assumiu no lugar de Saul, ele não reinou sobre todo Israel. Ele reinou apenas sobre Judá e Benjamim, a partir de Hebrom, por 7 anos. Por 7 anos. E durante esses 7 anos, ele teve de fazer um trabalho diplomático, embora fosse aclamado pela sua vitória contra Golias, mas ele teve de fazer um trabalho diplomático, porque as tribos estavam fragmentadas, divididas entre si e com um pé atrás de desconfiança pelo reinado malévolo e perverso de Saul. E eles não queriam ter uma nova experiência perversa. Então, Davi levou 7 anos convencendo o povo a se juntar e a se submeter ao seu reinado, provando que ele fora ungido por Deus através do profeta Samuel, provando que ele seria aquele que estabeleceria a casa monárquica em Israel, a casa perpétua em Israel, de cuja linhagem veio o Messias. Portanto, Davi teve de trabalhar a espiritualidade e por isso temos este salmo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele usa a analogia para a união, ele usa o óleo. O óleo que desce sobre a cabeça, é aqui que começam as concupiscências, os raciocínios, os meandros, as teses, as estratégias, os planos. Então, que desce sobre a cabeça e sobre a barba. A barba fala de autoridade, ou seja, precisamos que a nossa cabeça esteja cheia desse sentimento de unidade, que a nossa autoridade como líderes que somos também venha banhada desse sentimento de unidade e que isso seja da cabeça aos pés. E aí nós finalizamos com o verso de número 3,
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a reconstrução dos muros em Jerusalém demorou 52 dias. A reconstrução dos muros aconteceu rapidamente. Agora, a reconstrução do povo exigiu união contínua, e é aí que a igreja não pode falhar. Os projetos que a igreja desenvolve sempre têm foco, ou deveriam ter foco, no reino de Deus. E esses projetos se realizam e outros projetos podem ser, digamos, engendrados, podem ser preparados, organizados estrategicamente, sempre tendo como foco o reino de Deus, mas para realizá-los, a unidade não pode ser temporária, a unidade não pode ser provisória, a unidade tem de ser uma unidade permanente. E aí eu concluo com o título: Unidade, a receita que nos faz vencer como igreja e como indivíduos, que nos faz vencer as adversidades da vida. E com isso eu encerro os subsídios desta semana e, se Deus permitir, aqui retornaremos na próxima semana para tratar da lição de número 8, a fidelidade e o temor, características que geram confiança. Até a próxima semana, se Deus quiser.